Olá, olha, eu atendo há mais de 10 anos e nesses 11 anos de atendimento, obviamente eu já atendi diversos tipos de problema, mas eu quero trazer um problema que em algum momento passou a ser muito recorrente, que é muitas mulheres que estavam namorando e que tinham grande desentendimento da realidade e uma ilusão que plantava no próprio coração frente aos, entre aspas, príncipes encantados que eles encontravam no meio do caminho. Então, uma vez eu atendi uma pessoa que estava solteira e começou a namorar um cara. Passou-se aí um mês e meio, 2 meses, ela descobriu que o cara era casado e que estava ali continuando encontrando com ela. E ela não saiu daquele relacionamento porque não, ele vai terminar com a esposa, ele vai separar e vai ficar comigo. Falou que até o carnaval isso vai ser resolvido. Eles estavam em janeiro, então ela esperou. E o que aconteceu no carnaval? Ele engravidou a esposa. Ela saiu? Não, ela continuou ali sendo essa amante. Vamos para outro exemplo. Uma outra história, uma pessoa que tinha um namorado na época, estava em um churrasco com outros casais e um desses casais, eles brigaram, onde o namorado tentou agredir a namorada, ok? Então imagina aquela cena, né? Então ela estava ali, ela ajudou a separar a situação e tal, mas aquele cara queria agredir. Passou-se aí, de repente, 6 meses, um ano mais ou menos. Ambos agora estavam solteiros, ou seja, a minha paciente e aquele cara que tentou agredir a namorada. E aquele cara que tentou agredir a namorada falou que tinha interesse nela, no caso da minha paciente. Minha paciente olhou e falou: eu estou um pouco mexida. E, de alguma maneira, ignorou que aquele cara que estava pé da vida considerou bater numa mulher. Outro aspecto era, de outro caso, vou pegar mais um como exemplo, era que uma mulher solteira, todas aqui são solteiras e estão num namoro, tá? Nenhuma delas estão casadas. Ela viu que o namorado, antes de se tornar namorado, era um cara que não estava nem aí para relacionamento, traía todo mundo e tudo mais. E agora ela sofria, porque ela tinha medo de que ele poderia traí-la, mas ao mesmo tempo ela estava ali sabendo que ela iria resolver o problema dele. Pronto, peguei essas 3 histórias só rapidamente. Mas o ponto aqui que eu quero trazer é o seguinte: infelizmente, muitas mulheres que sofrem e vão para o consultório e são solteiras, elas usam alguns critérios para se iludir. Eu vou trazer alguns aqui. Um é o fato de que elas colocaram na cabeça dela que numa determinada idade elas deveriam estar casadas e com filhos. Logo, quando elas se aproximam daquela idade e elas percebem que elas não estão casadas, não têm filhos, parece que o critério de escolha de um relacionamento diminui e muitas vezes acaba se relacionando com alguém que não deveria, ou com alguém ruim mesmo. Esse é um ponto. Outro ponto é quando essa mulher ela se transforma mais ou menos numa espécie de instituição de caridade, né? Ou melhor, uma instituição de recuperação. Não, ele quis bater na namorada, mas comigo vai ser diferente. Não, ele traiu todo mundo, mas comigo vai ser diferente. E aqui, o que pode estar por trás, obviamente, aqui não é uma análise psicológica extremamente profunda, obviamente que não. Estamos aqui caminhando em reflexões muito superficiais, mas necessárias. Nem tudo que é superficial é ruim, na verdade. Mas uma das causas disso é quando a pessoa não consegue lidar com a solidão. Então, eu estou solteira, eu sou uma mulher de 28 anos, solteira,
não quero ficar solteira porque não sei ficar solteira, e aquele cara, ele quer ficar comigo. Olha que coisa interessante. Mas o fulano ali, 6 meses atrás, queria arrebentar a cara da namorada. Não, mas comigo vai ser diferente. Ou seja, o que está respondendo a essa dinâmica não é uma reflexão racional, buscando a ordem, vislumbrando um futuro saudável. E sim, somente o preenchimento de uma necessidade sensível. Ou seja, ter alguém, dormir abraçadinho, sair de mão dada, coisas do tipo. Né? Lembrando que, obviamente, qualquer relacionamento nos seus primeiros 2 meses, 3 meses, é um sonho encantado. Né? Ou o outro caso que eu falei agora, né, da fulana que descobriu, o cara falou que era casado, falou que ia sair do casamento, engravidou a esposa, não saiu. Não, mas ele vai sair e ele vai ficar comigo. Olha como o ser humano, mas aqui eu estou obviamente falando das mulheres, né? Não todas, claro, não posso generalizar, mas ao mesmo tempo tem também a dinâmica dos homens, mas não vou falar dos homens aqui, vou falar dos homens em outro vídeo, mas que tem uma grande capacidade de se iludir mesmo. Então, o medo de ficar sozinha, uma crença de que ela tem uma força suficiente para mudar o caráter de uma pessoa que não está disposta a mudar. E que ela mesma não investiga isso, se esse cara quer mudar. Por quê? Porque a carência não deixa essa investigação. A carência quer logo essa união. Faz com que elas se envolvam em péssimos relacionamentos e que fiquem presos a esse relacionamento. Não estou nem entrando no mérito de uma dependência emocional, mas às vezes preso por quê? Porque é um relacionamento que está baseado numa perspectiva da luxúria em algum grau, ou seja, não tem uma temperança, não tem uma ordenação desse apetite da sexualidade, então vai se envolvendo sexualmente e isso vai criando laços, e quantas vezes, se você que está me assistindo aqui e atende, mas quantas vezes eu já atendi mulheres que sabiam que estavam com péssimos caras, com caras que eram verdadeiros canalhas, mas de alguma maneira se sentiam conectadas a eles. O cara fez mal, continua fazendo mal a ela, né? Calma que eu estou só vendo aqui se meu filho está acordado ou dormindo. Ele está devidamente dormindo aqui. Fez mal, não quer mudar, mas ela sente uma espécie de saudade ali. Então olha como isso é terrível e muitas vezes a pessoa perde anos da vida nessa prisão quando de alguma maneira a pessoa, né, não acaba entrando numa dinâmica de acabar engravidando de um sujeito desse, que aí cria um elo maior ainda porque tem uma criança ali. Então é muito importante que as pessoas, claro, aqui eu estou falando especificamente de algumas mulheres que passam por esse tipo de desordem, consigam buscar ajuda psicológica para refletir de maneira correta sobre as coisas. Por quê? Porque senão vai começar a cair nessa, né, lábia, vamos botar assim, né, de qualquer cara. Por quê? Ah, mas eu queria estar aos 30 casada e com filhos, Rafael. Então eu acho que vale a pena. E aquele ditado maravilhoso que diz, né, antes só do que mal acompanhada, é um ditado absolutamente necessário e verdadeiro, que se essas pessoas colocassem em prática, elas nunca cairiam nas mãos de caras que não prestam. Por quê? Porque elas iriam julgar, avaliar melhor as coisas. Ou, se julgou no primeiro momento, pareceu bom e depois ficou ruim, elas iriam sair. Então, que as mulheres não caiam nesses relacionamentos e que viva esse ditado popular de maneira concreta na própria vida. Porque é muito saudável que a pessoa fique só do que esteja mal acompanhada num relacionamento que só vai fazer mal a ela.